Vamos agora realizar mais um exemplo sobre semelhança de figuras para que vocês possam resolver a atividade proposta, tá certo? Então vamos aqui a mais um exemplo. Um prédio tem uma sombra. Um prédio tem sombra pela luz solar projetada no solo horizontal com 70 metros. Então aqui o prédio, a sombra do prédio é 70 metros. Simultaneamente, um poste de 8 metros de altura, localizado nas proximidades deste prédio, tem sombra do mesmo tipo com 14 metros. Calcule a altura do prédio. Então perceba aqui a situação que eu tenho. Eu tenho o prédio, que eu não sei qual é a altura dele, é o que eu quero descobrir. É a sombra do prédio, é 70 metros. Ao mesmo tempo, um poste de 8 metros de altura tem uma sombra de 14 metros. Eu quero saber a altura desse prédio de acordo com essa situação. Então aqui eu vou ter que descobrir qual é a altura do prédio, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer com os lados correspondentes, né? Semelhante de figura que a gente está trabalhando, então tem que ser lados correspondentes. Então a altura do prédio corresponde a quem na outra figura, na figura 2, né? Que a figura 1 é o prédio, aqui é a figura 2. Então na figura 1, a altura do prédio corresponde na figura 2 à altura do poste. Então vou montar uma razão com esses dois valores aqui, ó. Então eu tenho aqui que a minha primeira razão vai ser a altura do prédio, que é x, não sei quanto é, sobre a altura do poste, que é 8. Essa é a primeira razão. Como as figuras têm que ser, como as figuras são semelhantes, né? Eu considerando aqui as figuras semelhantes, os lados correspondentes têm que ser proporcional. Então a altura do prédio com a altura do poste tem que ser proporcional à sombra do prédio com a sombra do poste. Então eu vou colocar aqui, ó, igual. Aí vou montar a razão agora com as sombras. A sombra do prédio corresponde a quanto? 70. Então vou colocar aqui 70. E a sombra do poste corresponde a quanto? 14. Então vou colocar aqui embaixo o 14. Tudo isso, né, agora montei aqui as minhas proporções, né, as proporções têm que ser iguais, então ficou uma regra de 3, né, que eu vou resolver multiplicando em x, certo? Sempre resolvo multiplicando em x. Então aqui fica 14 vezes x, né? 14 vezes x eu vou ter que é 14x. Então eu vou ter aqui 14x igual 70 vezes 8 é 560. 560, ok? Agora esse 14 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x igual. Nesse lado aqui já tem o 560, então 560 permanece, 560 sobre o 14, certo? 560 dividido por 14 vai dar como resultado 40, 40 metros. Então, a altura do prédio, certo? A altura desse prédio aqui é de 40 metros. Então a altura do prédio é 40 metros. Então a resposta correta que eu vou ter aqui é o item D. Item D, 40 metros. Ok? Então a gente resolveu mais um exemplo sobre semelhança de figuras. E é dessa forma que vocês vão realizar as atividades propostas para essa semana. Ok? Então até a próxima.